Olá, meus amores, eu quero só agradecer, né, que eu gravei um vídeo que eu falei sobre o cego Bartimeu, né, que Jesus curou quando ele já ia indo para Jericó, que ele já ia indo já para ser morto, crucificado, e ele passando em Jericó, né, você já viu aquela passagem? Jesus passando em Jericó, né, ele curou o cego Bartimeu, né? Sabe por que ele curou o cego Bartimeu? Porque ele estava na beira do caminho. Olha a importância de você estar na beira do caminho. Porque se você está na beira do caminho, qualquer uma hora você pode estar no caminho. Bartimeu estava na beira do caminho, caiu logo no caminho, no braço do Senhor. Né? Olha a importância, não se afaste do caminho do Senhor. Né? E quando Bartimeu que soube que Jesus ia passar para Jericó, ele já foi logo. Né? Ele ficava na beira do caminho e ele clamou sem cessar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Gente, mesmo que eu estava vindo no mistério de Bartimeu, né? Gritando. Né? Gritando, e o povo ainda dizia, cala a boca, Martinho, e ele gritando. Olha a importância da gente clamar assim. Por isso, não se envergonhe de clamar o nosso Pai. Né? Não se envergonhe de você ir para a igreja, você chorar, você se quebrantar, e chorar, clamar mesmo, sabe? Tem gente que vai para a igreja, tá com vontade de chorar, fica se trancando. Gente, na igreja, ou em casa mesmo, se der vontade de chorar, chore. E eu agradeço ao nosso Pai, que eu respirar, eu acordar, eu levantar. Viu? E quando Martimeu soube que Jesus ia passando para Jericó, né? Ele foi logo para a beira do caminho. Olha a importância que quando Jesus curou Bartimeu, né? A relato que Jesus curou 2 cegos, mas o relato mais forte que ficou foi Bartimeu, que está em Marco, né? Em Mateus e em Lucas, né? As 3 lugares que tá. Marco, Mateus e Lucas, a passagem do cego Bartimeu. E Jesus já ia. Gente, como chamou mais atenção, que acho que foi um dos derradeiros milagres que Jesus fez, Jesus já ia, né? A Jericó, já ia ser morto, arrastado, crucificado. Vocês sabem o que fizeram com meu pai. Não gosto nem de pensar num negócio desse. Misericórdia. Mas ele ainda curou Bartimeu. Bartimeu, quando soube que Jesus ia passar, ele clamou sem cessar. E Jesus parou e chamou Bartimeu. Quando Jesus chamou Bartimeu, olha o que me chamou mais a atenção. Bartimeu não pensou 2 vezes. Arrancou aquela capa dele preta e foi atender o nosso Senhor. Que eu não sei nem se a capa do Bartimeu era preta, mas estou dizendo que era preta. Olha a importância da capa na minha e na sua vida. Você sabe o que é a capa na minha e na sua vida dos dias de hoje? É os nossos pecados. Viu? Porque quando a gente decide aceitar Jesus, nós jogamos nossos pecados no mar do esquecimento. Nós arrancamos a capa para fora. Todo mundo tem uma capa de pecado. Vocês estão entendendo? Bartimeu não pensou 2 vezes, arrancou a capa e foi atender o nosso Senhor. E Jesus disse, a sua fé te curou. Gente, Jesus fez milagre. E pense na minha e na sua vida. Quando a gente decide aceitar Jesus, arranca a capa fora. Né? Tira a capa, arranca tudo. Martimeu arrancou fora aquela capa e ficou curado. E Jesus sabia que Martimeu era cego. Olha o tamanho. Jesus diga, o que é que eu te faça, meu filho? E o Martimeu foi e disse, Senhor, que eu possa vê-la. Gente, mas que eu estava vendo Martimeu clamando ao Senhor. Você tem noção de um negócio desse? E Jesus foi e curou o cego Bartimeu, porque o nosso Pai, esse homem é maravilhoso. Jesus fez milagre na minha e na sua vida. Deixou escrito. Por isso eu quero dizer para vocês, não pense 2 vezes não. Quando Jesus lhe chamar, atenda. Jogue sua capa fora, vá atender nosso Senhor. Eu não sei o que está passando na sua vida, que é um marido, se é um filho. Mas eu quero dizer para vocês, não deixe Jesus em segundo lugar. Jesus é prioridade. Eu fico indignada quando eu chamo alguém para ir para a missa, para o culto, e fica dizendo, não dá de eu ir, vou lavar a roupa, vou trabalhar, botando Jesus em terceiro e último lugar. Jesus é prioridade, viu? Pense nisso. Porque se você, só da coisa que você se chama, pastor de Deus, você não dá de ir porque vai trabalhar, vou fazer aquilo, viu? Isso não é de Deus não, viu? E já pensou, se Jesus custar a sua vida, você ficar dormindo lá a vida eterna? Jesus é prioridade. Não, eu vou trabalhar, mas vou chegar meia horinha atrasado. Eu vou para o culto, eu vou para a igreja, vou seja o que for, porque Jesus é prioridade. Jesus é o dono da vida, do respirar e do acordar. Pense nisso. Jesus é prioridade. Por isso que Bartimeu não pensou 2 vezes, jogou a capa fora. E Jesus curou, já ia ser morto, arrastado, crucificado, mas ainda curou Bartimeu. Porque Jesus nos ama. E pense nisso. Assiste, comente, compartilha, que Deus abençoe na sua vida. Não deixe Jesus em segundo plano. Prioridade. Arranque a capa fora. Isso Deus gosta. Viu?